Olá, meu nome é Randy Martins, sou professor do Departamento de Farmácia, disciplina de Farmacologia Aplicada. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre doenças reumáticas articulares, mais especificamente a osteoartrite e a artrite reumatoide. Quando falamos de doenças reumatológicas, de maneira geral, não tem como falarmos sobre anti-inflamatórios não esteroidais. A gente contextualizar um pouquinho o problema e o enfoque que deve ser dado no âmbito da farmácia comunitária, principalmente do papel do farmacêutico no acompanhamento desses pacientes. Percebam que eu tenho um estudo aqui que fez uma avaliação, de maneira geral, sobre os medicamentos mais comercializados dentro da lista daqueles chamados de essenciais. Aqueles medicamentos do dia a dia, mais corriqueiros e que normalmente são adotados, são preferidos pelos sistemas nacionais de saúde. Eu tenho vários países, Austrália, Filipinas, Bangladesh, Singapura, China, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia. E o que a gente percebe é que em todos esses países há um amplo consumo de anti-inflamatórios. Há uma certa variação na preferência. Por exemplo, eu tenho o diclofenaco como sendo muito adquirido, muito comercializado, quase 45% desses medicamentos essenciais são diclofenaco em Bangladesh. A China um pouco menos, abaixo de 30%. Isso vai variando de acordo com o medicamento. Mas nós percebemos que o volume de utilização de diclofenaco, de ibuprofeno, de naproxeno, celecoxib no mundo todo é bastante significativo. Aqui no Brasil, eu destaco aqui a lista dos 10 medicamentos mais vendidos segundo a Febrafar, Federação Brasileira das Redes Associativas Independentes de Farmácia. Aqui eu tenho a quantidade vendida em 2018 em unidades comercializadas. Nós temos alguns medicamentos como o losartan, antihipertensivo, a metformina, hipoglicemiante, e já é esperado, por se tratar de um medicamento de uso crônico, que eu tenho um volume de vendas muito significativo. Mas observe que nessa lista dos 10 mais, além da losartana, da metformina, da hidroclorotiazida, ou de medicamentos como contraceptivos orais, que também tem um uso compreensivelmente bem acentuado, bem diversificado na população, nós temos aqui a nimesulida, nós temos aqui o ibuprofeno, nós temos aqui o diclofenaco, e não são, teoricamente, medicamentos de uso crônico, de uso continuado, da mesma forma que a losartana ou a metformina é. Só para destacar o quanto que esses medicamentos anti-inflamatórios são empregados, são utilizados. Uma das possibilidades, tanto de forma prescrita pelo médico, como muitas vezes por automedicação do consumo acentuado desses AINES, tem relação com doenças reumáticas articulares. Artrite, a febre reumática, a fibromialgia, lombalgias de maneira geral, a lúpus associada ao dano articular, mas eu destaco duas delas que a gente vai enfatizar com mais detalhes e vai utilizar até como modelo para a gente entender onde é que o farmacêutico ele pode auxiliar nesse processo de racionalizar o uso desses medicamentos, tanto os anti-inflamatórios não esteroidais, como também os corticoides. Eu destaco, então, a artrite reumatoide e a osteoartrite para a gente abordar um pouquinho esse tema. Temos, então, como objetivo dessa conversa discutir aspectos bem gerais da fisiopatologia e farmacoterapia da osteoartrite e da artrite reumatoide, para depois a gente abordar o cuidado farmacêutico no contexto da farmácia comunitária. Porque o que eu quero, o que eu proponho para vocês é utilizar estas doenças como modelo de estudo para fazer o segmento farmacoterapêutico de pacientes sob o uso de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Então vamos começar, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a articulação. Quando eu observo a estrutura de uma articulação, pegamos, por exemplo, aqui a articulação do joelho, obrigatoriamente ela tem alguns componentes. Ela tem uma cápsula fibrosa que é ligada intimamente a um ligamento para dar
estabilidade, para dar forma, para manter a articulação, os ossos no lugar. Perceba que essa cápsula fibrosa que está protegida por esse ligamento, na verdade ela guarda, ela delimita um espaço cheio de um líquido muito falado nas aulas de fisiologia, que é o líquido sinovial. O líquido sinovial, que ocupa o espaço da cavidade sinovial, ele tem uma função de diminuir o atrito entre os dois ossos, que vão, inevitavelmente, ocasionalmente raspar, digamos assim, tem um contato mecânico entre um e outro, ao mesmo tempo também que a sinóvia, ela mantém essa estrutura tensionada, ela mantém, por você pressionar o líquido sinovial, utilizando a cápsula fibrosa e a membrana sinovial, você mantém a estrutura inteira tensionada. É quase como se eu tivesse uma estrutura fechada. Na verdade, ela não é fechada, ela não é impermeável, ela não é hermética, mas ela tem um comportamento como se fosse. Ela permite, então, essa estrutura repleta de líquido sinovial, que eu tenha a possibilidade de manter de forma íntima um osso próximo ao outro osso, onde entre eles eu tenho uma estrutura de amortecimento, a cartilagem articular. Uma estrutura mais flexível, uma estrutura que tem uma capacidade maior de remodelar, de regenerar, caso eu tenha um atrito entre essas partes, e que permite que essa articulação faça o movimento dela milhões e milhões de vezes durante a vida de qualquer pessoa. Tanto essa estrutura está presente em articulações maiores, como a articulação do joelho, como também ela tem a mesma conformação em estruturas pequenas, em pequenas articulações, como a gente observa nas articulações das mãos. Eu tenho as chamadas articulações interfalangianas, aquelas que unem um osso, uma falange, a outra da sua mão. Eu tenho as articulações interfalangianas mais próximas da ponta do dedo, são as distais, as que ficam no meio do dedo, vamos falar assim, as proximais, e as chamadas articulações metacarpo-falangianas, aquelas que ficam mais próximas ao pulso. E lembre que em todas elas eu também tenho essa articulação formada a partir de uma cartilagem articular, que faz essa proteção da estrutura do osso contra a estrutura do outro osso, um líquido sinovial dentro da sua cavidade, protegida por uma membrana sinovial e uma cápsula articular. Uma cápsula que é constituída por uma fibra que mantém toda essa estrutura no lugar e também auxilia, permite o movimento. Veja que eu tenho essa estrutura saudável. Agora, pegando esses elementos mais básicos, ou seja, osso, cartilagem articular, o ligamento, membrana sinovial, o líquido e o osso que fica abaixo dessa cartilagem. Alguns indivíduos, principalmente do sexo feminino, e que já têm uma tendência genética para a ocorrência disso, começam a desgastar essa estrutura. Começa a haver um processo de impacto, um processo de desgaste, vamos colocar de uma maneira mais grosseira, de literalmente raspar uma cartilagem na outra, que em alguns indivíduos a recuperação desse dano não é tão acentuada, e quanto mais intenso for esse impacto, como pessoas que fazem esportes de impacto, como aquela coisa que a gente observa comumente em jogadores de futebol profissionais, que com o passar dos anos, com o passar da sua carreira, eles podem desenvolver danos articulares no joelho, danos articulares no quadril. Além disso, eu também posso apresentar esse desgaste mais acentuado, do movimento contínuo, em atividades repetitivas, como aquelas relacionadas a lesões por esforço repetitivo, como pessoas que utilizam o dia todo o computador, então sempre está pegando ali no mouse da mesma forma, repetindo o mesmo movimento várias e várias e várias vezes. Isso pode fazer uma taxa de desgaste maior do que a estrutura, do que a articulação tem capacidade de renovar. Quando eu falo, então, em osteoartrite, que é uma doença crônica e bem
multifatorial, onde ela vai se manifestar pela perda progressiva da função da articulação. E qual a função da articulação? Articular, mexer, permitir que eu tenha aquele movimento característico das mãos ou de dobrar o joelho, por exemplo. E que a osteoartrite é um problema que tem início na cartilagem, é um desgaste dessa cartilagem. Eu tenho aqui nessa figura justamente esse desgaste representado por cada vez uma cartilagem mais delgada, que expõe a estrutura do osso, e eu começo a ter osso raspando no osso e gerando um desgaste, gerando um processo inflamatório que afeta o ligamento, que afeta a membrana sinovial e que afeta, logicamente, a própria estrutura do osso que ficaria abaixo dessa cartilagem, que vai reagindo. Ele vai formando estruturas anômalas, chamados osteófitos, mas também ele vai remodelando de uma maneira que não favorece a função articular. Normalmente, as manifestações clínicas da osteoartrite, elas vão aumentando com a idade. Eu tenho esse gráfico que estima a prevalência de achados radiológicos de osteoartrite, principalmente em articulações da mão, nas articulações distais da falange. Eu tenho aqui problemas no joelho, knie, e eu tenho aqui ocorrência de osteoartrite de quadril. Perceba que se eu pego aqui, por exemplo, a prevalência, a ocorrência dessas manifestações em articulações falangianas, em articulações da mão, isso daqui é muito raro com 20, com 30, e a partir dos 40 anos eu começo a ter essas alterações presentes em vários indivíduos, até que eu chego em aproximadamente 60% quase de indivíduos com 70 anos com algum comprometimento articular nas mãos relacionados à osteoartrite. Joelho um pouco menos, quadril um pouco menos. Mas perceba que vai aumentando com a idade. E isso é mais acentuado quando falamos de mulheres. A artrose, osteoartrite relacionada a articulações da mão afeta basicamente 70% das mulheres com 80 anos, alterações no joelho, na articulação do joelho, quase 40% das mulheres nessa idade e o quadril quase 20%. E o que é que essas pessoas manifestam? Manifestam uma dor articular significativa, manifesta o que nós chamamos de artralgia profunda. A pessoa entende que a dor é realmente no interior da articulação. Não é uma dor situada de maneira mais periférica, ela está interiorizada, ela está lá dentro, formigando, como se fossem pequenas agulhas, segundo relatos de muitos pacientes, que toda vez que mexe a articulação, aquela agulhinha vai lá e dá uma pontada. Que também é uma característica da osteoartrite, a piora com o esforço e a rigidez progressiva, a perda gradativa da capacidade de articular, da função da articulação. Pode se manifestar através de eritema e edema articular, mas não necessariamente está muito evidente. Eu posso ter uma paciente relatando uma dor significativa em uma articulação de um dos dedos da mão e aparentemente eu não ter aquilo, um vermelhidão, não ter um inchaço aparente, pelo menos no início da doença. À medida que ela vai avançando, o que nós vamos observando são deformidades. A estrutura da articulação, pelo desgaste, vai tendo que se readequar àquele dano constante, o que faz com que eu tenha justamente uma deformidade, eu tenho uma alteração na angulação das falanges. Literalmente aqui a articulação saiu do lugar, gerando essas deformidades, esses nódulos que têm uma relação direta com esse processo inflamatório. Perceba que há um padrão, quando falamos de osteoartrite nas mãos, onde há uma tendência da articulação afetada, a articulação interfalangiana, ela predominar no sentido de ter mais articulações e com maior intensidade de dano do polegar para o mindinho. Então, se a gente pudesse fazer uma simplificação, não é uma regra, logicamente, quem apresenta osteoartrite tende a começar
a relatar mais problemas no polegar e gradativamente aquilo vai migrando o mindinho. E ao mesmo tempo, esse dano ele é mais comum na parte distal do dedo, em outras palavras, ele vai acontecendo da ponta para o interior da mão. Então, a manifestação de osteoartrite nas mãos mais comum do ponto de vista clínica é aquela onde ela predomina do polegar para o mindinho e da ponta para a base, da ponta para o pulso. É um padrão relativamente comum. Quanto mais você usa a articulação, maior a tendência dela ter um dano inflamatório, um agravo maior. Já que, como a gente comentou anteriormente, a osteoartrite, basicamente, ela funciona, ela progride na base do desgaste. Então, perceba que a articulação metacarpo-falangiana do polegar, aquela maior articulação aqui do nosso polegar, essa daqui especificamente, ela tende a ser bastante afetada. Até porque é uma articulação que você utiliza muito toda vez que vai pegar um objeto, literalmente, essa articulação é que segura o tranco, segura o peso. Por isso ela é bem mais afetada. Enquanto que as articulações do dedo mindinho, ela tende a não gerar tanto problema porque ela também não é tão utilizada na hora de você pegar um objeto, na hora de você praticar, por exemplo, alguma atividade física. Há também a articulação do joelho bastante comprometida, assim como a articulação do quadril. Perceba que eu tenho um joelho normal e um joelho com osteoartrite, onde literalmente o espaço entre os ossos, o espaço da cavidade sinovial desapareceu. Desgastou a cartilagem e aqui literalmente é osso no osso. Da mesma forma, podemos observar nessa radiografia de quadril. Eu tenho aqui o fêmur, a estrutura denominada cabeça do fêmur, que está encaixada no quadril, e aqui eu percebo que devido ao processo de osteoartrite, eu estou tendo uma diminuição desse espaço articular, que pode inclusive gerar a perda da funcionalidade, a perda da capacidade dessa articulação rotacional. Do ponto de vista da abordagem não farmacológica da osteoartrite, é essencial a fisioterapia. Fisioterapia e a indicação de exercícios orientados, que logicamente está fora da alçada do farmacêutico. Mas é importante nós termos em mente a importância dessa abordagem não farmacológica para estar reforçando aquilo que outros profissionais indicam, orientam o nosso paciente. E, ao mesmo tempo, também que uma boa adesão à terapia não farmacológica pode implicar em você diminuir a necessidade de terapia farmacológica. E a gente vai discutir daqui a pouquinho o conceito de que uma doença como a osteoartrite, ela leva aquele paciente, se ele não for bem orientado, a um uso significativo e abusivo de anti-inflamatórios. Isso nem sempre é adequado, dependendo, principalmente quando eu tenho pacientes com algumas características. Então, reforçar a importância da atividade física após avaliação profissional e sob supervisão do mesmo, a questão da adaptação do ambiente, já que indivíduos que vão apresentando um quadro de osteoartrite no joelho e no quadril tende a perder um pouquinho do equilíbrio e aumentar a chance de um acidente doméstico. Então, a questão de corrimão instalados, suporte para dentro do banheiro para facilitar a utilização do vaso sanitário, retirada de tapetes do dentro da casa, retiradas de batente, a colocação de rampas. Então, tudo isso no sentido de diminuir a chance de um desequilíbrio de um acidente doméstico. Também, à medida que a doença vai avançando, é importante a utilização de órteses, como imobilizadores articulares, tanto das articulações dos membros inferiores como dos membros superiores, já que o uso continuado, sobretudo na crise, no momento que a articulação está extremamente inflamada, piora aquele quadro, piora o desgaste. Também a utilização de andadores em idosos que já têm um comprometimento articular de quadril ou de joelho, e também situações corretivas, como, por exemplo, é muito comum que, ao afetar a articulação do joelho e do quadril, o indivíduo, sobretudo aquele que a idade vai
ficando mais avançada, ele apresenta o que nós chamamos de joelho varo, essa abertura das pernas numa angulação para fora, fora do eixo do corpo. Então, palmilhas antivaro, como essas daqui, que tentam reequilibrar, tornando a parte externa do pé um pouco mais alta, para aumentar um pouco da estabilidade, isso é importante. Outra característica que deve ser levada em conta, que deve se conhecer junto ao paciente, é a utilização de medidas relacionadas à termoterapia, aplicações de compressas frias, aplicação de compressas quentes, que isso também deve ter uma orientação profissional do fisioterapeuta, do médico ortopedista e que deve ser reforçada pela gente. Mas é importante sempre estar trabalhando com esse paciente esses aspectos. Por exemplo, a aplicação de compressas quentes, ela deve seguir alguns cuidados no sentido até mesmo do paciente não danificar a pele, não queimar a pele, principalmente idosos que dependem de cuidadores e que têm uma tendência a ter uma pele mais delgada, mais fininha, mais frágil também. É importante, ao mesmo tempo, também reforçar a utilização de compressas quentes ou compressas frias, de acordo com a orientação, que aquilo pode dar algum conforto, diminuir a dor relacionada ao dano articular e, como eu falei, diminuir por tabela o uso farmacológico de maneira irracional. Falando em farmacologia, é importante nós trabalharmos com o paciente a seguinte hierarquia. Paracetamol e dipirona não são fármacos anti-inflamatórios por excelência, são analgésicos. Eles possuem realmente a capacidade de diminuir um pouco o estímulo da dor, mas ele não vai reverter de maneira satisfatória a questão do processo inflamatório local. Só que é interessante trabalhar com o paciente que o paracetamol, que a dipirona deve ser utilizado, que é importante utilizar o paracetamol e a dipirona quando o paciente entende que a intensidade da dor não chega a ser significativa. É como se colocasse para ele o seguinte: olha, temos degraus. Uma dor mais simples, uma coisa mais leve, algo mais ocasional, é paracetamol, é dipirona. 2, 3 dias e vamos conversando. A partir do momento que essa dor passa a ser um pouco mais resistente, ainda se tenta trabalhar com esse paciente a possibilidade de não partir para o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório é sempre a primeira opção, quando ele não tem uma orientação adequada profissional. Há a possibilidade de que paracetamol e dipirona não funcionou, vamos utilizar medicamentos, produtos tópicos, como diclofenaco de etilamônio, o gel de diclofenaco, para ser aplicado topicamente na articulação, de acordo também com a posologia mais adequada, 3 a 4 vezes por dia, ou a utilização de preparações à base de capsaicina, um fármaco bem interessante que tem um efeito analgésico local significativo. O probleminha com a capsaicina, produtos à base dela, é que ela tende a irritar bastante os olhos. Então, às vezes, a pessoa aplica, não lava corretamente as mãos, coça os olhos e arde, porque literalmente capsaicina, o princípio ativo, ele é obtido a partir da pimenta. Então, já dá para a gente entender que não é agradável. Mas são produtos que devem ser estimulados, que deve-se ter aquela ideia: olha, só usa o anti-inflamatório não esteroidal, só usa o diclofenaco, só usa o ibuprofeno, só usa o piroxicam quando o analgésico não segurou e o anti-inflamatório tópico ou a capsaicina também não conseguiu reverter aquela dor. E, gente, eu não estou falando isso aqui de vivência profissional. Isso que eu estou colocando está presente num documento que ao final da nossa conversa eu vou expor, mas ele é a diretriz brasileira associada à abordagem da osteoartrite, presente no projeto Diretrizes da Associação Médica do Brasil. Note que quando eu não tenho realmente um sucesso do ponto de vista de diminuir aquela dor, de ter uma boa ação analgésica, de diminuir aquela inflamação de forma tópica, um médico pode sugerir
tirar da crise ou utilizar por um período mais prolongado fármacos com características de diminuir aquele dano articular de forma local, na articulação, pela utilização de glucosamina, ou até mesmo diminuir o processo inflamatório via imunomodulação, pela utilização da cloroquina ou da hidroxicloroquina, imunomoduladores por excelência e que também são fármacos utilizados no tratamento da malária. Só que esses medicamentos de ação duradoura, eles não têm um resgate imediato. Se o paciente começa a utilizar cloroquina de forma crônica ou glucosamina por um período, ele não necessariamente vai perceber que a articulação vai reclamar menos nos dias próximos. Então, dependendo da intensidade da crise, e aqui é importante sempre estar relacionando a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais pela via oral como sendo algo de emergência, como sendo algo de último caso, como sendo alguma coisa preferencialmente avaliada, prescrita pelo médico. Por que eu estou dizendo preferencialmente? De forma ideal, o anti-inflamatório não esteroidal só deveria entrar aqui na história após uma avaliação clínica. Mas, às vezes, a dor articular é muito intensa, o paciente não consegue uma consulta, a coisa está se desenrolando de maneira muito rápida, então é interessante você estar trabalhando com ele. Que se ele optar fazer automedicação, que ele tenha isso em mente. O anti-inflamatório não esteroidal, ele é último caso. Eu tenho que utilizar outras estratégias anteriores, como a utilização de anti-inflamatórios tópicos, a utilização de analgésicos, abusada não farmacológico, abusar no sentido de utilizar de forma correta, de forma orientada, essas outras possibilidades, para só utilizar o wine em último caso. Quando se usa o wine, o anti-inflamatório não esteroidal, do ponto de vista também da literatura, eles têm efetividades equivalentes. Então, um indivíduo que utiliza diclofenaco para diminuir o processo inflamatório, ele vai ter um sucesso equivalente se ele utilizasse o ibuprofeno, o piroxicam, o meloxicam ou até mesmo os coxibes. Então, note que eles têm efetividade equivalente, mas apresentam perfis de segurança distintos. Isso é importante. Na dúvida, dá uma olhadinha na nossa conversa, na nossa aula sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Também aqui eu tenho vídeos postados que abordam especificamente a segurança desses medicamentos, que abordam, por exemplo, o porquê de que os coxibes, como o celocoxib, ele apresenta um menor risco gastrointestinal. Ok, mas aumenta o risco cardiovascular, sobretudo em idosos, sobretudo em pessoas com histórico de cardiopatia. Enquanto que os COX não seletivos, aí vamos ter aqui justamente esses medicamentos como o diclofenaco, o piroxicam, o ácido mefenêmico, esses outros anti-inflamatórios não coxibes, eles têm um menor risco cardiovascular. Mas se for, por exemplo, um paciente que tem histórico de gastrite, que tem tendência a desconforto gastrointestinal com o uso desses medicamentos, ele vai preferir um fármaco que tenha uma agressividade menor nesse aspecto. Então, do ponto de vista de efetividade, eles são equivalentes, mas do ponto de vista de segurança, eles são realmente bastante distintos. E muitas vezes bate muito com a experiência do paciente. Ele mesmo relata, olha, o piroxicam eu não tolero, eu só consigo tomar se for nimesulida. Veja então que há situações de crise que o anti-inflamatório não esteroidal ele não resolve. Há de se utilizar, nesses casos, até mesmo opioides como tramadol. Mas isso são casos específicos e que tem que ter realmente uma avaliação clínica para poder indicar a utilização desse medicamento. E outra possibilidade, que isso aqui é de ortopedista, de reumatologista, de profissional especialista na área, de ser feita a terapia intraarticular. A terapia intraarticular significa literalmente injetar um anti-inflamatório na articulação afetada. Nesse caso, gente, é importante a gente destacar um ponto que às vezes gera um pouco de confusão
entre alguns clínicos e que também pode gerar tendência a uma automedicação com potencial muito danoso para o paciente. A terapia intraarticular ela é feita com um corticoide, a triancinolona hexazetonida. É um tipo específico de corticoide. Eu tenho aqui um excelente artigo de Scherer e colaboradores que fala sobre a farmacologia dele. É um arquivo open access, você pode dar uma busca na internet e baixar esse trabalho. Ele faz aqui uma comparação com a potência anti-inflamatória da triancinolona, comparada a outros fármacos que podem ser injetados também na articulação, mas principalmente com a solubilidade, com a lipofilia deste medicamento. Perceba que a triancinolona hexazetonida, ela tem uma potência anti-inflamatória em torno de 5. Ela é similar à prednisona. A prednisona, por exemplo, é considerado um anti-inflamatório de uma potência não tão acentuada. Não é uma dexametasona, não é uma betametasona, que são corticoides potentes. Só que a triancinolona, na forma de hexazetonida, ela apresenta uma baixíssima solubilidade em água. Ela é muito lipofílica, o que faz com que aumente o tempo de meia-vida, mas principalmente ela funcione como se fosse um mini depósito, uma mini formulação depósito. Eu injeto esse corticoide aqui na articulação. Essa baixa solubilidade no líquido sinovial faz com que ele não tenha uma difusão significativa dentro da estrutura do osso, de forma mais profunda. Ele fica mais restrito realmente ao local da aplicação, porque a solubilidade dele é baixa. Então ele vai cedendo aos poucos. Isso é interessante porque o corticoide ele não pode ter carta branca para agir em articulação. Então já entendeu o porquê disso. De forma geral, esse próprio trabalho, que traz uma revisão bem interessante da literatura, ele coloca que a administração intraarticular de corticoide ela é importante naquelas situações de dor extrema e que diminui de forma muito acentuada o desconforto do paciente, mas ele não modifica o curso da doença. Significa que ele não impede que o dano articular, o desgaste da cartilagem, ele continue acontecendo. Significa que o anti-inflamatório, tanto o corticoide quanto o não corticoide, ele não é um tratamento propriamente. Ele não vai fazer com que a doença melhore, regrida, o dano articular deixe de acontecer. Ele é realmente um fármaco para conferir um conforto ao paciente, conferir qualidade de vida, digamos assim. O que não pode acontecer, isso tem que ser bem delimitado na cabeça do paciente, e às vezes você tem, no âmbito de farmácia comunitária, algumas prescrições de uso de corticoide oral por um período, geralmente de 5 dias, 10 dias, para diminuir esse processo inflamatório. Porque muitas vezes também não se tem acesso a administrar de forma intraarticular. Não é todo profissional, também não é em todo canto, onde eu consigo administrar o corticoide diretamente na articulação. Como eu tenho falado, é um procedimento bem especializado. Então, às vezes, a dor está significativa, às vezes o clínico faz uma avaliação nesse sentido, olha, não dá para fazer na articulação, então vamos aqui corticoide oral. O paciente percebe que o corticoide oral ele é efetivo, ele é sensivelmente mais efetivo do que o anti-inflamatório não esteroidal. Ele compara, por exemplo, poxa, eu tomei prednisona 3, 4 dias, já melhorou muito minha dor articular. O diclofenaco demorava bem mais. Então ele tem uma tendência depois, por automedicação, a estar utilizando esse medicamento. Mas por que que ele deve ser desestimulado, deve ser orientado a não fazer isso por conta própria, ou até o clínico, o médico, também deve ser orientado, deve ser informado, se possível, sobre o risco desse tipo de prescrição. Eu tenho esses dois aqui em constante briga na matriz óssea, o osteoblasto e o osteoclasto.
O osteoblasto ele tende a recuperar a matriz óssea, ele tende a formar o osso e, por tabela também, reestruturar a articulação da cartilagem, no ponto da cartilagem. O osteoclasto não, ele reabsorve o osso, ele desmancha o osso. Quando você tem um uso significativo de corticoides, de glicocorticoides, o glicocorticoide tem uma ação depletora da atividade do osteoblasto. O glicocorticoide, a prednisona, ela faz com que o osteoblasto diminua sua atividade e esse trabalho recente, esse aqui é um trabalho experimental, não é clínico, é importante a gente destacar isso, também se observa que o osteoblasto que foi estimulado por altas doses de corticoide libera citocinas como a interleucina 11, que faz um upgrade da quantidade de receptores para o próprio glicocorticoide. O que é que eu traduzo? Que você inicia o uso de um corticoide por um período de tempo, e esse corticoide vai inibir a ação do osteoblasto, vai diminuir a atividade dele, então o osteoclasto fica solto para fazer a festa, para reabsorver a matriz óssea, e quanto mais eu uso, mais receptor de superfície de glicocorticoide o osteoblasto vai expressar, e menor vai ser a sua atividade. É como se eu tivesse algo quase que logarítmico. Ou seja, começa a diminuir a atividade do osteoblasto devagarzinho no começo, mas de repente ele vai lá para cima, esse processo de inibição, e você começa a ter basicamente o osteoclasto ali livre, leve, solto, para diminuir, reabsorver a matriz do osso. Então, não se pode abusar de corticoide. Não se pode abusar de corticoide no caso de osteoartrite, não se pode abusar de corticoide no caso da osteoporose. Temos também uma aula no canal que fala um pouquinho dessa brincadeira entre osteoblasto, osteoclasto e osteoporose, também para vocês darem uma olhadinha. Chegando então especificamente na parte do cuidado farmacêutico relacionado a esse paciente. Você tem várias formas de avaliar a efetividade de determinado tratamento e que essa forma ela tem que ser adequada a uma maneira mais objetiva de você identificar se o tratamento está surtindo efeito e que às vezes é um pouco mais fácil, às vezes um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu quero avaliar a efetividade de antihipertensivo, eu vou lá observar se a meta de pressão arterial, se o valor da pressão arterial alcançou o recomendado pela literatura. Por exemplo, um paciente que é hipertenso somente, não tem um grande risco cardiovascular, segundo a nossa diretriz brasileira de hipertensão, se ele estiver utilizando um antihipertensivo e sua pressão arterial apresentar um valor de 140 por 90 milímetros de mercúrio, eu posso dizer que o antihipertensivo está sendo efetivo. O anticonvulsivante. A anticonvulsivante, o parâmetro de monitorização de efetividade é a ausência de convulsão. No caso da osteoartrite, é um pouquinho mais complicado. E que você não tem uma literatura muito clara sobre isso, pelo menos desconheço. Mas a gente pode utilizar algumas estratégias simples e reprodutíveis para saber se o paciente apresenta uma melhora com a utilização do medicamento ou uma melhora do ponto de vista global da doença. Por exemplo, um paciente que estava utilizando aproximadamente 3 caixas de diclofenaco por mês, e se após uma intervenção, se após uma orientação, se após um reforço, a utilização de terapias não farmacológicas, se após uma orientação mais específica com retorno ao médico, ele está adquirindo uma caixa, ou seja, ele diminuiu a ingesta, a administração de comprimidos de AINES por mês, eu posso ter aqui um parâmetro de melhora. Eu também posso contabilizar percentualmente a quantidade de articulações afetadas. Se o indivíduo está naquele momento de crise e apresenta 50% das articulações das mãos afetadas e após 30 dias, 60 dias de tratamento, aquilo cai para menos de 20%, eu tenho aqui também uma mensuração da melhora. Outra possibilidade é utilizar escalas visuais de dor. Uma forma intuitiva e que eu pessoalmente não gosto muito, não acho muito precisa, acho muito sujeita a influências da crença do paciente no tratamento, da expectativa até mesmo do profissional, mas ela pode ser utilizada.
Eu tenho, por exemplo, uma escala visual na forma de uma pequena régua, que pode ser impressa, eu tenho várias na internet para servir de modelo, e se questiona ao paciente, do ponto de vista do seu problema aí nas mãos, da sua dor no joelho, da sua dor no quadril, como é que você considera a sua saúde hoje? Como é que está a sua dor? E se um paciente dá uma nota 9, dizendo que a dor dele está intensa, está significativa, e posteriormente, numa conversa posterior, onde é feita a mesma pergunta, ele aponta um 5, isso pode servir para você direcionar dentro das suas anotações, dentro da sua sistemática de acompanhamento farmacoterapêutico, uma indicação de melhora do quadro. Aqui eu tenho, e algo que também pode ser adaptado para ser utilizado uma ficha de acompanhamento do paciente, por exemplo, as articulações afetadas, onde quanto maior o X, também maior é a intensidade da dor relatada pelo paciente, tanto articulações da mão como articulações do quadril, ou até mesmo o ombro, dependendo da manifestação clínica do paciente. Veja que o parâmetro de monitorização ele se divide em efetividade e se divide também em segurança, logicamente. E a segurança tem relação com o perfil de toxicidade dos medicamentos, com as reações adversas mais comuns. Como é intenso, como é muito comum a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, o desconforto gastrointestinal, manifestado muitas vezes por dor retroesternal, refluxo, a famosa sensação de queimação, de pirose, náusea, às vezes vômito, isso pode estar presente nos pacientes que utilizam tanto o analgésico, mas principalmente o anti-inflamatório não esteroidal. E principalmente com aqueles que já são velhos conhecidos e associados a causar esses problemas. Eu cito aqui o piroxicam, que eu pessoalmente tenho uma intolerância significativa a esse medicamento. Com a possibilidade de dano gastrointestinal relacionado ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, e aí novamente eu peço para dar uma olhadinha na minha aula sobre AINES, eu também posso ter ocorrência de hemorragias digestivas, e que pode estar relacionada à ocorrência de sangue nas fezes, detectados às vezes a olho nu, visualmente relatado pelo paciente, mas mais comumente através de exames laboratoriais. Há também uma tendência dos anti-inflamatórios a comprometerem a função renal. Por isso a creatinina é importante e está sempre sendo observada, além também de transaminases naqueles medicamentos que têm aquela tendenciazinha para hepatotoxicidade, e lembramos de cara do paracetamol, mas os outros AINES também têm uma menor ocorrência, logicamente. Perceba que dentro do acompanhamento, dentro do cuidado com o paciente, é interessante trabalhar o conceito de reserva funcional. Logicamente, você não vai utilizar essa expressão com o paciente, reserva funcional, isso é muito técnico, mas no sentido de que, olha, o AINE ele deve ser utilizado com parcimônia. O anti-inflamatório não esteroidal ele deve ser muito bem pensado, deve ser utilizado na menor dose possível, no menor tempo possível, porque ele vai cobrando um preço. O AINE ele tem uma tendência a diminuir função renal, a aumentar risco cardiovascular, a aumentar a chance de você desenvolver uma gastrite. E é como se você tivesse uma cota que os rins aguentam, que o coração aguenta, que o estômago aguenta de medicamento na vida. Então vamos tentar usar o mínimo possível dessa cota. Vamos tentar preservar o corpo, preservar o seu organismo da exposição a esses medicamentos. Logicamente que quando houver indicação, quando houver avaliação, utiliza. Mas evite a automedicação, evite estar utilizando esses medicamentos de maneira aleatória, de maneira esporádica, mesmo sabendo que é uma doença que é extremamente penosa, muitas vezes, para o paciente, sobretudo aquele com mais idade. Eu tenho, então, novamente, essa forma que deve ser desenvolvida pelo paciente de monitorar, pelo farmacêutico de monitorar, de acompanhar o paciente, e que ao final da segunda aula eu vou dar mais um enfoque, indicar alguma literatura, e na segunda parte
das doenças ósseas, dos distúrbios ósseos, eu vou estar trabalhando com vocês, falando um pouquinho sobre a artrite reumatoide. Só adiantando uma coisa, enquanto que a osteoartrite ela é uma doença que o dano começa na articulação, a artrite reumatoide ela tem uma etiologia muito mais associada a um processo inflamatório autoimune, onde o líquido sinovial é o carreador do dano nessa história, pelo menos o carreador inicial. Então, eu fico por aqui, gente, nessa aula e gostaria que vocês continuassem acompanhando na aula seguinte sobre artrite reumatoide, cuidado farmacêutico e, nesse caso, o corticoide já vai ter um peso bem maior. Até mais.